E aí, galerinha, beleza? Professor Emerson Ive, tá? E vamos nós, meninos. Galerinha, hoje vamos falar um pouquinho sobre ácidos, tá? E aí, já a gente entra com base e aí fica todo mundo nerdão e faz uma prova aí pra valer, beleza? Então, vamos que vamos, pessoal. Deixa eu apresentar aqui para vocês, tá? Então, tá aqui, meninos, um livrinho aí falando aí um pouquinho sobre ácidos, tá? Vamos, então, discorrer um pouquinho sobre esse assunto aí massa, tá? Então, o que são substâncias ácidas, meninos, tá? Então, o ácido, tá? Pela definição, né, de forma química, é toda substância que em contato com a água, ela vai se ionizar. E aí vai liberar como íon, resultante dessa ionização, H+, tá? Ou, na verdade, como alguns gostam de chamar, o íon H3O+, que é chamado de íon hidrônio, tá? Então, fica ligado em relação a isso aí, beleza? Então, pela definição de Arrhenius, tá? Um ácido é toda substância que tem um Hzinho na frente aqui, ó, com exceção da água, né? Lembra esse detalhe, água e água oxigenada, tá bom? São dois exemplos aí bem comuns que a gente poder excluir dessa lista, tá? Mas a maioria, pessoal, dos exemplos vão vir com hidrogênio na frente, ó, observe, tá? Então, esses hidrogênios que vêm na frente, eles podem, então, se separar do restante da molécula, tá? E aí, gerando esse um H+ no meio, tá? O que acontece, na verdade, é que a água, tá, lá no meio, certo? Vem aqui, pessoal, com o parzinho de elétrons que ela tem e rouba esse hidrogênio, né, do Cl, tá certo? E aí, na hora que ele rouba esse hidrogênio, vai virar, então, H3 ou mais. Mas, de forma abreviada, a gente representa por H+, tá certo, pessoal? Então, sempre que liberar H+, eu vou ter uma substância ácida, tá? E, pessoal, e trazendo aí para o nosso cotidiano, pessoal, o que é que nós temos aí de substâncias ácidas, né? Nós temos as frutas cítricas, como laranja, né? Laranja, como, por exemplo, tangerina, como limão, tá certo? São alguns exemplos de frutas cítricas, abacaxi, tá certo? Entre outras frutas, tá? Nós temos, por exemplo, o vinagre, que é utilizado em saladas, né? Se você, então, observar o salá, né, o vinagre, essas frutas cítricas, elas têm um sabor azedo. Então, esse sabor azedo é algo característico, tá, de substâncias ácidas. Só que, além dessas coisas comestíveis, tá, nós temos também ácidos, por exemplo, pessoal, em limpeza, utilizado em limpeza, como, por exemplo, o ácido muriático. Ó, esse recipiente verdinho aqui é bem parecido com o que a gente encontra no Brasil todo, tá? Ácido muriático. Tá? Que nada mais é do que o próprio bom HCl diluído, tá? Mais ou menos 3% aí. Pessoal, e o poder corrosivo é, né, impressionante, tá? Ele corrói bastante. Esse HCl, pessoal, ácido clorídrico, ele também está presente aí no nosso estômago, tá? É o que faz a digestão aí, pessoal, dos nossos alimentos, certo? Um pH em torno de 1 e 2 aí, mais ou menos, tá? Um pH bastante ácido, viu, pessoal? É impressionante como o nosso corpo ele consegue suportar, tá, essa acidez, menino. Porque se pegar na tua pele externa, derrete, velho. Entendeu? Derrete e não é brinquedo, não. Então, imagina aí tu passar 80, 100 anos, né, com esse ácido no teu estômago e não ter nenhum problema. É a coisa mais linda, pessoal. Então, já fica ligado aí, ó, para tu ver como a beleza do nosso corpo, né? É impressionante, pessoal. Né? Nós temos, por exemplo, pessoal, também, ó, o ácido presente dentro das baterias. Ó, dentro dessa bateria aqui, ó, ele tem chumbo, tem óxido de chumbo, e o líquido que tem dentro dela é ácido sulfúrico, que é esse rapaz aqui, ó, uma concentração 8 molar, tá? Quando a gente chegar aí em séries, né, superiores, a gente vai entender o que é que são, né, essas concentrações, tá? Então, aqui são só alguns exemplos de ácidos presentes aí no nosso cotidiano, beleza? E aqueles que são comestíveis, né, que você pode colocar na boca, então você já sabe que tem sabor azedo, beleza? Então, vamos que vamos. Então, pessoal, esses ácidos, tá? Eles podem ser classificados. E aí, ó, por exemplo, quanto a quantidade de hidrogênios que eles vão possuir, tá? Chama aqui de hidrogênios ionizáveis. Se ele tem um hidrogênio, eu vou chamar então de monoácido. Se eles têm aqui, ó, 2 hidrogênios, eu vou chamar então de diácido. Se tem 3 hidrogênios, triácido. E se eles têm 4 hidrogênios, tetrácidos. Beleza? Então, olha aí, ó, a primeira classificação, muito fácil, tá? Olha a segunda como é fácil também. De acordo com a presença ou não de oxigênio na molécula. Se ele não tem oxigênio, hidrácido. Se ele tem oxigênio na molécula, oxiácido. Então, se ele tem oxigênio, oxiácido, tá? Pronto.
A partir, então, dessa distinção, a gente tem a terceira classificação, tá? Que, no caso, pessoal, vai se referir, então, à força. Então, em relação à força dos ácidos, tá? Então, por exemplo, nós temos uma diferenciação, tá? Entre, por exemplo, hidrácidos. Vou até colocar aqui, tá? Nós temos aqui os hidrácidos. Vou botar só assim, ó, hidrácidos, certo? Nós temos 3, que são fortes, tá? Então, forte, nós temos aqui o H feio, professor, Ave Maria, mas HCl, temos aqui o HBr, tá? E nós temos também o HI, tá? Os 3 são ácidos fortes, beleza? Moderado, pessoal, HF, tá? Ele é moderado, ou seja, o grau de ionização dele varia entre 5% e 50%. Um ácido forte, ele é considerado, né, com grau de ionização acima de 50%. Isso vai depender um pouquinho aí, pessoal, tá? Das definições, tá? Já cheguei a ver alguns livros que é acima de 45%, né? Mas aí varia um pouco de autor para autor, mas de uma forma bem geral, mais ampla, 50%, tá? Então, ó, ácidos fortes têm um grau de ionização acima de 50%. Como assim, professor, o grau de ionização? Então, de cada 10 moléculas que eu tenho, sei lá, 9 ionizam, ou seja, 9 se separam virando íons, tá? E são esses íons que vão dar essas características ácidas ou não desses compostos, tá? Então, acima de 50 forte, entre 5 e 50 moderado e abaixo de 5 fraco. Então, ó, o que for de hidrácido, que não for esses 4 aqui, são fracos. Como, por exemplo, H2S, como, por exemplo, HCN, tá? Então, vai dar uma olhada depois em alguns ácidos aí que, né, que são fracos, tá? Quando eu me refiro a oxiácidos, tá, pessoal, você então vai ter que se referir, certo? A subtração do número de oxigênios menos do número de hidrogênios. Você pega, por exemplo, HClO4. Vai ficar, então, 4 oxigênios menos 1 hidrogênio. Então, subtraiu e deu 3. Então, se der 2 ou mais, ele é considerado um ácido forte. Tá? Alguns autores dizem que quando der 3, ele é muito forte. Tá? 3 muito forte, 2 forte, 1 moderado e 0 fraco. Certo? Então, você pega aqui, por exemplo, ó, H3B, tá? O3. Você pega aqui, vai dar 3 oxigênios menos 3 hidrogênios, dá igual a 0. Então, esse ácido aqui é considerado um ácido fraco. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Então, ó, já dá uma conferida, tá? Já dá uma conferida aí, certo? Nessas classificações e vamos que vamos, tá? Você deve ter visto aqui no livro que apareceu o H2CO3, tá? Ó, apareceu aqui, H2CO3 apareceu nos fracos, era para ser moderado. Isso se deve, pessoal, ao fato, tá, dele se decompor. Ele se decompõe em CO2 e água. Tá? Então, essa decomposição enfraquece ainda mais a força desse ácido, que era para ter um grau de ionização entre 5 e 50. Tá? Mas devido a esse processo de decomposição, ele acaba, então, tá, sendo um ácido fraco. Tá certo? Uma exceção. Tá? Então, anota aí. Bora que tem mais. Nomenclatura, pessoal. Tá? Nomenclatura. Então, ó, nomenclatura, nós temos aqui basicamente 2 regras, tá? Tanto para hidrácidos como também para oxiácidos. Para hidrácido é bem simples, tá? Ácido, certo? O nome do elemento e a terminação hídrico. Então, ácido, o nome do elemento é cloro, ligado aqui, ó, cloro, apaga a vogal O e bota a terminação hídrico. Aqui, ó, é iodo, ácido, escreve iodo, terminou em vogal, apaga a vogal e bota hídrico. Ácido iodídrico, tá? Aqui vai mudar só um pouquinho, tá? Aqui, ó, H2S. Nós temos aqui, pessoal, o S que vem do latim, sulfurum, tá? Um enxofre aí, ó, vem do latim sulfurum, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Nós tiramos aqui a terminação UM, tá? Aí fica sulfur. Aí você bota hídrico, aí fica sulfurídrico.
Fica estranho, tá? E aí, pessoal, devido a isso, o pessoal tirou a terminação aqui, ó, ficou apenas sulf. E a terminação hídrico fica, então, sulfídrico, tá? Mas você pode ver alguns livros mais antigos, sulfurídrico ainda, tá? Mas aí, devido a essa cacofonia, né, acaba, então, extinguindo, tá? Isso da nomenclatura. O grupo aqui, CN, pessoal, tá? É o grupo ciano. Então, ciano, tira a vogal O e bota hídrico, ácido cianídrico. Viu aí como é fácil? Beleza. Agora, meninos, quando eu tenho oxiácido, tá? Quando nós temos aí oxiácido, nós vamos ter que lembrar de uma tabelinha. Beleza? Tabelinha. É isso mesmo. Aqui, ó. Quando o NOx for mais 7, tá? Primeira regra. Quando for mais 6 ou mais 5, segunda regra. Quando for mais 4 ou mais 3, terceira regra. E quando for mais 2 ou mais 1, a quarta regrinha, tá? Também simples, ó. De 4 para baixo, a terminação é o quê? Oso. De 5 para cima, a terminação é ico. Lá no extremo, eu tenho mais 7, então tem um prefixo pé. Lá embaixo, mais 1, mais 2, eu tenho um prefixo hipo. Pronto, decorou a tabelinha, tá? Só como é que eu faço isso? Você vai pegar e você vai calcular o NOx dos elementos, tá, pessoal? Pega aqui, por exemplo, o exemplo que ele deu aí, ó. HNO3, tá bem aqui, ó. Beleza? Então já se liga aí, ó. O hidrogênio, pessoal, o NOx do hidrogênio, você decore, tá? O NOx do hidrogênio é mais 1. E o NOx do oxigênio é menos 2. Aí você multiplica e troca o sinal. Toda vez assim, ó. 1 vezes 1, 1. Troca o sinal, menos 1. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Troca o sinal, mais 6. Pronto, ó. Só troca o sinal quando eu multiplico. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse mais 6 e vou juntar com esse menos 1. Mais 6 com menos 1, sinais são diferentes, subtrai o adicional do maior. Então, aqui vai dar um resultante de mais 5. Pronto, pessoal. Mais 5. Aí você vem aqui, pessoal, ó. Mais 5. Então, prefixozinho, ó, ácido, né? Mais 5. O nome do elemento é o nitro, né? De nitrogênio, tá? E a terminação qual é? É ico, tá? Então, tira a vogal. Vamos lá, vamos fazer aqui devagarinho. Então, ó, vai ficar, então, ácido, tá? Nitro. Como terminou a vogal, tira a vogal e bota ico. Ácido nítrico. Só que não pode ser nítrico, tá? Você vai ter sempre uma proparoxítona, tá certo? Então, você vai ter ácido nítrico. Tá certo, pessoal? Sempre assim, meninos. Olha aí, coisa fácil. Ácido nítrico, tá? Nitro, aí vem do nitrogênio, tá? E por aí vai. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí, ó, você depois, então, dá uma treinada aí na nomenclatura desses compostos, tá? Para você ficar craque aí, ó. Então, você baixa esse livro aí, pessoal. Baixa esse livro aí, tem ele em PDF na internet, facilmente aí para você baixar. Eu gosto bastante, tá? Orton, Meta, Piro, tá? Tem alguns nomes aí que eles falam também, um pouquinho de história aqui, falando dos ácidos importantes, nosso cotidiano, tá? Então, dá uma conferida aí, pessoal. E esse aqui é o livro Ricardo Feltri, tá? Esse aqui é o volume 1, certo? Então, dá uma procurada aí no PDF que tem no Google facilmente para você, beleza? Então, galerinha, vou interrompendo a aula por aqui, tá? Obrigado aí pela presença e até a próxima. Valeu, galera!